perceberam que tinha alguma coisa trocada? Não é? Essa encenação foi para mostrar a pregação que nós fizemos na terça-feira passada, que haviam 10 virgens, todas eram virgens, todas eram noivas. A diferença é que 5 tinham azeite de reserva e 5 não tinham. E os homens que estavam do lado delas eram os amigos do noivo, que é Jesus Cristo. E eles tinham a função de preparar a noiva para Jesus, para o grande casamento que vai se dar nas nuvens. Não vai demorar muito, na igreja do Senhor Jesus. E eu expliquei também que nós, como coletividade, somos a noiva, mas que nós, como indivíduos, devemos ser um amigo do noivo. E falei que amigo do noivo é alguém que Jesus escolhe, que confia, que é íntimo dele, que é leal e que trabalha para vestir a noiva com uma roupa perfeita, para quando ele vier arrebatar a igreja, a noiva esteja pronta para subir. Amém? Quem lembra? Quem estava aqui? Glória a Jesus. E eu quero falar para vocês, eu quero que você repita comigo, falando para a pessoa que está do seu lado assim: não esconda seu talento. Multiplique-o. Eita Deus! Glória a Jesus! Ao invés de esconder seu talento, você vai multiplicar o seu talento. Glória a Deus! Aleluia! E o texto que a gente vai ler, 2 textos, está em Lucas 19, se os meninos puderem colocar, Lucas 19, 13. Glória a Jesus. Eu penso muito assim, eu sou uma pessoa que é muito contemplativa, uma pessoa que perde tempo, entre aspas, em olhar as coisas, em observar, né? Hoje em dia a gente não tem tempo para admirar, né? Ontem eu estava falando com os pastores que a globalização trouxe para a gente a correria, trouxe para a gente a praticidade, e a gente não tem tempo de apreciar o belo. É verdade. E nisso que a gente não aprecia o belo, a nossa sensibilidade também se esvai, porque eu acredito que o belo, o divino, traz para nós a sensibilidade e a percepção que nós perdemos e que devíamos ter ainda. Amém, queridos? Eu louvo a Deus porque num mundo tão conturbado quanto esse, eu ainda consigo ver as coisas do meu Deus. Amém, queridos? E você também, glória a Deus por isso. E eu estava ali, falei até com o pastor Lenildo, estava ali, se aproximou um varão, parecia ser idoso, tipo daqueles da Bíblia, bem idoso, baixinho, uns cabelos bem caracolados, branco, né, branco, e um manto branco, assim, bem largo, tipo um sacerdote da época. E ele veio com um cajado na mão, ele veio subindo, e atrás dele tinha muitas malas, e eu achei que aquelas malas eram mudanças para mim, eu ia mudar, né? E a mudança, porque era muita. Aí ele falou assim: bom, eu vim antes do tempo. Não era para eu vir agora, mas eu vim antes do tempo por causa do seu estado. E aí ele pegou a túnica dele, me colocou sobre os ombros e me deu um cajado novo. Amém. E falou algo no meu ouvido que eu não posso revelar para vocês. Amém. Glória a Deus. Fala assim: apesar de um mundo tão conturbado, nós podemos ainda ver Deus. Nós podemos ainda sentir Deus. Basta eu abrir os meus ouvidos para Ele. Glória a Jesus. Aleluia. Queria que você aplaudisse a Ele, não é a mim, eu não recebo, não. Pode aplaudir a Ele. Glória a Jesus. Porque eu me sinto uma pessoa muito pequenininha, um vasinho ruimzinho só. Um vasinho ruim. Então você pode aplaudir e gritar, porque eu não vou levar para mim. Eu não recebo para mim, é para o meu Deus. Glória a Deus. Aleluia. Uma coisa, eu acho que eu fiquei assim quando eu estive lá no coma, que eu vi quem eu era. Não era nada.
Quando Deus me mostrou quem eu era, que eu era um vazio insignificante. E quando eu pude olhar as pessoas, eu vi as pessoas como bibelôs. Sabe aqueles bibelôzinhos? São frágilzinhos de cristal que quando cai quebram. E naquele estado de coma, Deus falou para mim, você não pode tocar em nenhum deles, porque eles são frágeis e se quebram. E desde esse dia eu comecei a ter muita preocupação em não atacar, em não ofender, em não machucar as pessoas. É claro que eu machuco, porque eu sou emoção e você também. Mas existe uma preocupação minha em não tocar, porque eu sei que nós somos frágeis. Fala assim, nós somos frágeis. Mais forte, nós somos frágeis, mas nosso Deus é forte. Aleluia. E eu fico contemplando a igreja de Jesus, eu falo, meu Deus, se a igreja inteira exercesse os seus dons, os seus talentos, gente, não tinha ninguém no inferno hoje. É verdade. Hoje morreu muita gente foi para o inferno. E não deu tempo de eu passar um filme para vocês, vou passar na terça-feira, que as crianças não poderão ficar aqui. Chocante, para a gente ver onde a gente tem parado, o que a gente precisa fazer para que as pessoas não morram e vão para o inferno. Que talento que eu tenho escondido, que Deus me deu, e que esse talento escondido está fazendo muita gente, deixando muita gente para o inferno. Fala assim, hoje eu vou tomar uma decisão na minha vida. Mais forte, igreja! Aleluia, glória a Jesus. Eu vou ler aqui para não ficar, tira, coloca lá, vou ler aqui. 19:13 diz assim, chamou 10 servos. Quantos servos ele chamou? 10. Servos seus. Olha o pronome. Não eram quaisquer servos. Servos seus. Confiou-lhes 10 minas ou 10 talentos. E disse-lhes, negociai até que eu volte, ou até que eu venha. Preste atenção, Jesus chamou 10 e disse para eles, 10, esses 10 eram servos. Lembra da virgem? Quantas virgens eram? 10. Todas eram virgens. Aqui todos 10 eram servos. E aos servos ele confiou. Fala assim, Deus confia o que é mais precioso aos seus servos. Glória a Deus, crente. Glória a Deus. Isso mesmo. Se fosse você, eu pulava na cadeira. Porque você é servo dele. Deus não confia nada que é bom àqueles que não têm o nome dele, aqueles que não são deles. Você tem coisa boa na mão, mas não dá valor. Murmura, chora, grita. E Deus está falando, chora por quê? Gritando por quê? Eu já te dei. Já morri na cruz por você, já te ensinei como fazer. E você está chorando por quê? Felicidade. Será? Amém, né? Glória a Deus por isso. Glória a Jesus. Eu quero que você veja esse verbo, negociar e até que eu volte. No hebraico, negociar nesse texto significa servir. Então diga assim, está escrito assim, sirva até que eu volte. Ele deu os talentos, e os talentos eram meio dele servir de nós servirmos até que ele volte. Fala assim, estou começando a entender. É verdade mesmo? Estou começando a entender mesmo? Está entendendo? Glória a Jesus. Pode passar. Mas os seus concidadãos são pessoas da mesma terra, são conterrâneos, não é? O odiavam e enviaram após ele uma embaixada, pessoas que representam outros países, dizendo, não queremos, ou um país, não queremos que este reine
nós. Não foi isso que o judeu fez com Jesus? Não era concidadão de Jesus? Quem está entendendo o que eu estou falando? É Jesus falando essa parábola. Nós não queremos. E eles eram judeus, nós não queremos que ele reine sobre nós. Pode passar. Quando ele voltou, presta atenção, depois de haver tomado posse do reino, sabe quando que Jesus tomou posse do reino? Quando ele morreu na cruz. É verdade. O reino de Satanás foi tomado da mão de Satanás pelo sangue de Jesus vertido Glória a na Deus! cruz. Aleluia! Mandou chamar os servos a quem dera o dinheiro, a fim de saber que negócio cada um teria conseguido. Pode passar. Compareceu o primeiro e disse: Senhor, a tua mina rendeu 10. Fala assim: sou eu amanhã. Eita Deus, aleluia. Deus me deu tanto e eu vou dar tanto para mim. Deus me deu uma aula, eu vou entregar mais de 100. Quando você comparecer no tribunal de Cristo, porque existe, eu espero que você não compareça ao tribunal do tribunal de Cristo, porque no tribunal é para receber, para as pessoas receberem a condenação. Você vai se apresentar para Deus na ressurreição, na primeira ressurreição. E por quê? Para você receber somente galardão. E Deus vai dizer: servo bom e fiel, eu te dei 2 discípulos, você me deu 200. Aleluia! Glória a Jesus! Aleluia! Agora, se você comparecer no grande tribunal de Cristo, que ele vai abrir o livro, ele vai dizer: muito bem, por que você está aqui? Eu estou aqui porque o Senhor me chamou. Mas por que eu estou participando desse tribunal? Porque você não subiu na primeira ressurreição. A igreja foi arrebatada e você não veio junto com a igreja. Ah, é, Senhor? É. Então eu estou aqui para quê, Senhor? Ah, porque eu escrevi algumas coisas aqui sobre a sua vida. Está tudo escrito aqui na sua vida. Mas, Senhor, eu era virgem. Eu tinha azeite na minha lamparina. Senhor, o Senhor me deu até talentos, mas é porque eu fiquei com medo e escondi alguns. Jesus vai dizer: calma um pouquinho, que eu já vou te dizer já o que você fez. Fala assim: para mim não vai ter isso. Fala: para mim não vai ter isso. Eu vou receber o bem-vindo do meu Pai. Chegar onde eu quero chegar. Falei: Deus, bom seria que essa igreja todos pudessem dar 20, 30, 40 mais do que o Senhor deu para eles. Ao invés de ficar murmurando, chorando, gritando, uivando de dor, que eles dessem o que o Senhor deu para eles. Pelo menos a vida. Jesus deu a vida dele por nós. E pelo menos a vida sua você devia dar. É verdade. Como assim, bispa? Dando a sua vida para orar pelas pessoas, dando a sua vida para libertar as pessoas, dando a sua vida para evangelizar. Amém. Troca por troca. Ele não pede que você morra pelas pessoas. Ele quer que você faça pela vida das pessoas algo que ele fez: trazer paz, trazer cura, trazer libertação. É só isso. Os talentos que ele te deu, as riquezas que ele te deu. Fala assim: eu estou entendendo. Respondeu-lhe o Senhor: muito bem, servo bom e fiel. Glória a Deus. Porque foste fiel no pouco, terás autoridade sobre 10 cidades. Presta atenção no que eu vou falar. Olha que profundo. Ter autoridade sobre 10 cidades significa 10 governos. Comece a viajar comigo.
o fato de ele ter multiplicado o que Deus deu para ele, se reverteu em autoridade para ele ter governo sobre 10 cidades, 10 reinos. Fala assim: o que me dá autoridade é multiplicar meu talento. Aleluia! Se você esconde o seu talento, você não tem autoridade sobre os governos. E eu estou falando de guerra sim. Aleluia! Estou falando de guerra sim, porque a nossa vida aqui nessa terra é só guerra. E a gente quer ter autoridade. Mas segundo o texto, a autoridade, a incumbência, a responsabilidade foi dada a 10 servos. Os 10, segundo a capacidade de cada um, recebeu talentos. E os talentos multiplicados foram responsáveis pela multiplicação da autoridade. Isso quer dizer que quanto mais você dá dos seus talentos, mais autoridade você tem sobre os governos emocionais, espirituais. Qualquer tipo de governo Deus te dá. O segundo multiplicou 5, então só teve autoridade sobre 5 cidades, 5 representantes. Às vezes, querido, nós queremos só o trono, não queremos o reino. Fala, Deus! Vocês não entenderam? Vocês não entenderam? Às vezes a gente quer o talento para ter só o trono. O reino não. Não entenderam, gente? Isso aí é para liderança. Isso aí é para liderança, pelo jeito. Se leva. Às vezes a gente quer o talento para dizer: ele é o maior cantor. Nossa, como ele canta. Nossa, mas ele tem uma oratória. Fala bem. Aí todo mundo coloca ele no trono. Mas não tem nada de reino. Usou os talentos para subir no trono. Não usou os talentos para entrar no reino. Autoridade sobre o reino. Desse jeitinho. Se leva. Fala assim: mas essa noite eu serei usado por Deus com os meus talentos para mostrar o reino para as pessoas que estão ao meu redor. Fala assim: eu não quero nada de trono, eu quero é reino. Vira a pessoa que está do seu lado e diga: eu quero é reino, eu quero trono. Fala: eu não quero vaidade, eu não quero vaidade. Trono é para quem quer vaidade. Eu quero reino. Aleluia. Aleluia! Aleluia! Que palavra! Que palavra! Glória a Jesus! Eu acho que como eu quero reino só, como Deus sabe que eu só quero reino, os talentos que Ele me deu Santo é o teu nome. são multiplicados em autoridade. Amém, Jesus. E quando eu prego para vocês que eu bato, eu tenho certeza que é a palavra de Deus, porque a Bíblia diz que a maior profecia, que é a Bíblia, ela exorta,
Amém, Jesus. Ela consola. Glória a Deus. E ela edifica. Glória a Deus. Aleluia. Passa a mão por cima para esconder. Para que você vá para o céu. Em nome de Jesus. Aleluia. Estamos cheios de pregadores. Cheios de pregadores que só querem um trono. Olha. Mas o Senhor me diz também, se você está em pé, cuide para que não caia. Não olhe nem para a direita, nem para a esquerda, olhe só para mim. E é o que eu tenho feito. Os talentos que Deus me deu são para investir no reino. Glória a Deus. Cansada ou não cansada para investir no reino. E você que está sentada aí, quantos talentos você recebeu? Sei. Com certeza, se você está aqui dentro, você recebeu talentos. Fala assim, hoje eu vou prestar atenção nos meus talentos. Podemos continuar a leitura? Amém. Tem 19. Naquele que deu 5 talentos, ele disse, a este disse, terás autoridade sobre 5 cidades, 5 governos. E quando eu falo 5 governos, eu estou falando de governos espirituais. Sabe, querido, às vezes nós somos uns crentes meio fajutas, uns crentes meio sem autoridade. A gente não sabe nem o que é autoridade maligna, a gente não sabe nem quem é quem. Verdade. Sabe? Pensa que Satanás está lá sozinho, Deus está lá, não sei aonde, nem se incomoda comigo. E a gente fica brincando de ser crente. A Bíblia diz que os anjos do Senhor acampam ao redor, mas os demônios, eles ficam ao redor de nós procurando a quem possa tragar. E diz que a nossa luta também não é contra carne nem sangue, mas é contra o quê? As potestades, os principados. Querido, cada país tem um príncipe, cada cidade tem um príncipe, cada estado tem um príncipe maligno. Porque a Bíblia diz que o mundo jaz no maligno. E aqui Oséias 4,6 diz, vocês perecem porque não têm conhecimento. E o conhecimento é dado pelo talento. Talentos são dons, são riquezas de Deus. Se você tem dom de visão, Deus te mostra o mundo espiritual. Se você tem dom de profecia, Deus fala com você para você falar com o povo. Se você tem dom de misericórdia, Deus quer usar, Deus quer dar graça, Deus quer dar misericórdia, Deus quer dar sabedoria, a ciência, Deus quer dar o discernimento de espíritos. Amém. E a igreja de Jesus, nesses últimos dias, precisam pegar os talentos que Deus deu para investir no reino, para trabalhar no reino. Mas não é reino só aqui, não só reino abstrato, não. Reino da sua vida, reino da vida do seu filho, da sua família. Saber quem está atuando no reino da sua filha, no reino do seu filho, na casa do seu filho. Quem é o chefe que está lá desgraçando seu casamento. Quem é o príncipe que Satanás mandou para te tirar do trabalho? Quem é o príncipe que ele mandou para deixar você drogado e viciado? Você precisa saber que isso acontece. E a igreja de Jesus, aqueles que foram chamados para serem noivos, precisam pegar esses talentos para usar na vida desses que estão amarrados, oprimidos pelo diabo. Amém. Glória a Deus. Fala assim, eu vou essa noite pegar o meu talento e ao invés de colocar debaixo do braço, eu vou ser alguém decidido
para entrar no reino. E não deixar que pessoas migrem para outro reino. Glória a Deus. Senhor Jesus. Aleluia. Fala assim, talento é para ser usado e não devolvido. Tem gente que quer devolver. Eita Deus, quem será? Ai, não estou aguentando isso não, eu quero devolver. Tá muito pesado. Eu, hein? Quer tomar conta de gente, tá doido. Orar quantas vezes? Joelho no chão, querido, Deus não bota fardo pesado que você pode suportar, não. É tudo com prazer. Se você não pode jejuar, que você tem gastrite, faz um propósito com Deus, ora de 3 em 3 horas, de hora em hora, mas faz. Jejum de Facebook, jejum de internet, de Twitter. Jejum de palavrão. Eu estava falando para a Gerlane que eu tenho que fazer uma redação em inglês para amanhã, para a professora de inglês. E é movido a palavrão, que eu aprendi os palavrões em inglês. E eu falei, meu Deus, eu não falo palavrão, eu nunca falei palavrão, nem quando minha mãe nunca me acostumou a falar, né? Então eu tenho dificuldade. Aí eu vendi uma historinha, estava contando para a Gerlane uma historinha. Eu peguei os palavrões menos cabeludos, bestinhas, para colocar na redação em inglês. Coisa meio louca. Tem que converter essa professora. Aí ela perguntou pra mim se eu achava que palavrão dependia de quê. Eu falei, depende de tudo, depende de religião, depende do caráter, do social, depende da cultura, do ambiente, né? Tudo. Porque quem tem talento, que investe no reino, tem dificuldade até de falar isso. Não é? Eu até ri com ela, porque ela falou que tem pessoa que fala assim, falando com uma amiga, fala assim, sua vaca, sua isso, sua aquilo, que vaca, não tá amarrado, vem cá, sua vaca. Queima, Senhor. Vaca, tem vaca nenhuma. Queima a língua da criatura. Eu chego a sentir um negócio que assim, ó. E a noiva de Jesus, a noiva não fala isso. Mas não é, queridos. Tem a roupa manchada, não sabe. Vamos consertar as pequenas coisas. Mas, bispa, não estou dizendo que você tem que fazer, é sentir de não fazer. E a gente só sente que não deve fazer quando a gente pega o nosso talento que Deus deu, que é sabedoria, que é graça, que é humildade, vai estudar a Bíblia e Deus coloca em nós o desejo de não fazer. Amém, queridos? Fala assim, talento, mais uma vez. É para ser usado e não devolvido. Custe o que custar. Eu não vou fugir da igreja. Tem gente que foge da igreja. Acho que eu vou para outra, porque a outra não. Acho que a outra não vai me cobrar tanto assim não. Acho que eu vou sair, viu? Querido, você pode sair, mas Deus vai te cobrar até o final. Porque Ele te deu, e o que é dele, Ele vem e te cobra. Aleluia! Você deve glorificar a Deus, senão você é importante. Quanto mais multiplico o meu talento, mais recebo autoridade. Fala, quanto mais multiplico o meu talento, mais eu tenho autoridade. Não guarde o que te foi dado, passe adiante. Tem gente que esconde o talento. Esconde. Sabia que você tocava teclado? Não. Sabia. Sabia que você pregava tão bem, escondendo o talento. Deus bota pra Você fora. tem uma voz maravilhosa. Eu cantava em outra igreja, mas aqui eu não estou vendo, estou orando.
Jesus vai voltar e vai ficar pra trás. Vigia, crente. Quanto mais o quê? Se você cantava lá, canta aqui, rapaz. O que você canta é para louvar o teu Senhor, não é para louvar o pastor. Glória a Jesus. Tem gente aqui que está aqui na igreja. Eu não sei quem é não, gente. Eu não conheço ninguém não. Você está falando o nome, mas eu não sei quem é não. Tem gente aqui que são músicos. Músicos, são adoradores. Estão sentados no meio da igreja esperando o tempo de Deus. Tempo de Deus entre aspas. Porque quem não tem talento não é para esconder não. É para usar, querido. Não é para devolver não. Ai, mas eu me decepcionei. Querido, vai se decepcionar todo o tempo. Teu irmão dentro de casa, teu pai, tua mãe, tua namorada, teu noivo. Gente, onde tem gente tem decepção. Juntou crente essa briga. Então pare de dar desculpas esfarrapadas. Venha trabalhar com teu Senhor. Aleluia! Glória a Jesus! Aleluia! Por que nós enterramos os nossos talentos? Primeiro, medo. Medo. 19:21 diz assim, ó: porque eu tive medo de que és homem rigoroso, que tomas o que não puseste. Ele nem conhece o Senhor. Nem conhece. Às vezes a gente fala para Deus assim: ah, Deus, eu não vou fazer isso não, porque o Senhor vai me castigar. Querido, Deus não castiga não. Deus não castiga não. Quando você não dizima, não é Deus que não castiga você não. É o diabo que fala, ó, você está infringindo a lei. E aí Deus não pode, que Deus é extremamente legalista também. E justo. É justo. Ele é justo. E ele é legal, ele não vai abolir uma coisa que ele fez. Quando Satanás tentou Jesus, que levou no pináculo, mandou: desce daí, porque está escrito na palavra que aos seus anjos vai dar ordem a teu respeito para te guardar. Jesus sabia que pela lei da física ele não poderia transgredir. Eita Deus. Embora ele fosse Deus, exatamente. Quem está entendendo o que eu estou falando? Fala assim: faça a tua parte, que Deus faz a dele. Tem gente que tem: ah, mas o querido Deus, ó, o Deus que castiga é aquele Deus que a gente aprendeu. Agora, Deus é justo. Deus é justo, é diferente, mas castiga não. Nós estamos na época da graça e Deus solta a pipa, solta, você vai. Daqui a pouco ele puxa, vem. Puxa na corda. Aí tu vem assim, ó. Mas não foi porque ele te bateu, não, foi porque o mundo te bateu, porque você só é protegido aqui dentro do arraial. Vai para dentro da Sai do água. arraial, ele te pega, ele e o outro que eu estou falando. O único lugar de salvação. Ele te pega. E quando ele te pega, ele te arrasa, ele acaba com você. Tem pessoas aqui da igreja que saíram daqui da igreja e hoje está quase tudo virado. Graças a Deus que tem alguns voltando. Vai voltar tudo. Glória a Deus. E eu falei para uma delas, se estiver aqui, me desculpa, não estou dizendo o nome. Eu falei: eu só vou orar e limpar você se você ficar em Sobradinho. Aleluia. Porque sai daqui, faz um monte de besteira, fica Iemanjá aparecendo, fica Magira aparecendo, fica não sei o que aparecendo. Se eu só vou limpar se você ficar aqui. Porque é irresponsabilidade minha limpar, sujar, isso eu não faço. É verdade. Porque eu sou uma pessoa responsável. A Bíblia diz que quando limpa, que você dá brecha, volta 7 piores, mais 7, até ter milhões, 6 mil, 7 mil, aí já é legião. Eita! Enxugar gelo. É enxugar gelo, exatamente. Graças a Deus que voltou, estou aqui para voltar abençoada.
Fala assim, esse é o nosso Deus. Essa pessoa tinha o Espírito Santo, sabe por quê? Mesmo lá o Espírito Santo trouxe ela. Essa pessoa é muito abençoada por Deus, não é, queridos? Glória a Jesus, eu louvo a Deus pela vida dela, dessa pessoa, em nome de Jesus. Então, medo, a gente tem medo de não dar conta, medo de não fazer certo, medo de N coisas. Aí você enterra os talentos, fala assim, eu vou mandar esse espírito de medo sair de mim, bota fora. Eu vou insistir. Você sabe que o espírito de medo ele é muito constante. Você vê que criança dorme de luz acesa. Tem criança que tem um medo. Se você não botar para correr, vai ficar lá no quarto do seu filho. Bota para correr. Às vezes fica nos ursinhos de pelúcia. Fica lá nos ursinhos de pelúcia. Eu fui na casa do meu filho, fui pro Rio, fui lá. Aí estou lá, fazendo uma teia dormir, fazendo lá, de repente olho para um deles, me olhando. Eu olhei pro olho do bicho, não era o olho do bicho, gente, não era o próprio. Eu falei, o que você está fazendo aqui na casa, no quarto da minha neta? Pode sair daqui. Não é o seu lugar. Ela é minha neta. E eu tenho aliança com Deus da glória. Aleluia! Agora, se você bota o rabinho entre as pernas com medo, Ai, meu Deus do céu. manda para revisão de novo, agora essa igreja completa, fala, igreja boa. Aleluia! Manda para revisão de vida de novo. Aliás, que já está perto, não é, pastor? 10:11, né, pastor? Glória a Deus! Vai lá deixar Deus cuidar de você e da gente também. Jovens também. Segunda coisa que faz a gente enterrar os talentos é uma ideia pré-concebida do Senhor, uma ideia errada, pré-concebida. Deus castiga, eu não vou dar conta não. Se eu entrar nisso e não der jeito, Deus vai cair de pau em cima de mim. Fala, está amarrado em nome de Jesus. Deus me deu talento. E eu vou usar o talento. Não vou devolver o talento. Eu vou fazer o que Ele mandou fazer. Terceira coisa, acomodação. Deus te dá o talento, você se acomoda, senta em cima dele. Deixa eu sair da E cadeira. vive a sua vida, 20 anos de igreja, 30 anos de igreja. Morre com os talentos. Aí chega lá em cima e Deus fala, te chamei mais cedo, né? Quantas vezes fala isso? Você não esperava, né? Senhor, por que você me chamou tão cedo? Servo útil precisa viver, mas servo inútil não. Eu quero servo que trabalhe. O que vocês viram na palavra negociar até que eu venha? Servir, sirva, trabalhe até que eu venha. Não é para você se acomodar, sentar, botar um travesseirinho, ficar vendo Big Brother. Big Brother é tão nocivo que na minha TV diz conteúdo adulto. Pra vocês terem uma ideia, tá fechado, na minha TV fica conteúdo adulto, fechado, não posso abrir. E não sou eu que botei senha não, a própria emissora, a própria escreve lá, o Big Brother, porque tem cenas lá que... E o crentão vê. É o lixo americano. Crentinho, porque crentão não. Amém, queridos? Glória a Jesus. Então, medo, fala medo. Ideia pré-concebida, errônea de
Deus, acomodação, incredulidade. Eu não creio que Deus me deu tanto talento assim. Eu acho que a bispa deve estar equivocada. Eu acho que eu tenho, mas não tenho tanto. Eu acho que ela está vendo coisas demais em mim. Querido, não sou eu. Deus é que deu o talento. Quem vai te cobrar não sou eu, é Deus. Glória a Deus. Queridos, preste atenção. Diácono na igreja é para fazer enterro. Tudo. É para pregar. É para fazer batismo. Casamento se for necessário. Viu, Tiago? Viu? Quero que todos vocês profetizem. Que todos vocês falem línguas. Que todos tenham visões. Aleluia. Fala assim, eu vou acabar com essa autoestima baixa. Aleluia. E a última coisa é a não valorização do que você recebeu. Gente, você não tá, vai tudo por revisão, André, vai tudo por revisão. Se você não acredita que você tem dom, se você se acomodou, se você tem medo, se você não valoriza o dom, você vai por revisão de vida. E lá você vai aprender novamente que Deus te chamou, Deus te constituiu como sacerdote, deu dons aos homens. Dons são riquezas, presentes, para que você tire as pessoas das mãos de Satanás e dos seus anjos. Aleluia! Fala assim, eu não vou devolver o que eu recebi. Eu vou usar na obra do meu Deus. Aleluia. Vamos ficar em pé em nome de Jesus.